Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Giovanna Facchini, esse é o Diálogos Psicológicos. Para quem está chegando agora, corre se inscrever, segue também a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina do consultório de psicologia. Como vocês, quem já está aqui há algum tempo comigo sabe, né, que eu costumo responder algumas perguntas dos seguidores lá do Instagram. E apareceu uma perguntinha que eu achei interessante da gente abordar sobre descrição da sessão em prontuário, né? Na verdade, esse termo prontuário é um termo que algumas pessoas usam, outras não, mas enfim, né? O que a gente transcreve da nossa sessão. Mas eu pensei que um vídeo só sobre isso, né, ficaria um vídeo de 2 minutos. Então eu escolhi falar um pouquinho sobre a rotina de um modo geral do consultório, desde o momento que a gente chega até o momento que a gente sai, tá? Então vai ser um vídeo bem prático, assim, bem relacionado a um aspecto muito prático do consultório. Bom, pessoal, vamos começar pelo começo, que é chegar no consultório. Gi, que bobeira falar sobre isso. Eu não acho. Eu acho que a gente precisa estar preparado desde o começo, né, para atender o nosso paciente. E isso, na minha forma de ver, tem relação com a forma como eu chego no meu consultório. Por exemplo, chegar em cima da hora, eu não acho legal. Em cima da hora da sessão. Eu costumo chegar com bastante tempo de antecedência ao meu primeiro atendimento. Então eu costumo chegar com 40 minutos mais ou menos, às vezes até mais, de antecedência. Para que isso? Para preparar o ambiente, tá? Então eu chego, eu ligo o ar-condicionado para o ambiente ficar arejado. Como a web alcança o Brasil inteiro, para quem não sabe, eu estou em Ribeirão Preto, que é uma cidade muito quente, muito quente. Então, eu gosto de chegar, eu gosto de ligar o ar-condicionado, eu gosto de preparar a iluminação do meu consultório, então vou lá, acendo o abajur, água fresca, né, para o paciente, o contexto em si estar arrumado. Um outro preparo que eu faço é organizar as fichas dos pacientes, né? Os meus pacientes, cada um deles tem uma fichinha. Eu organizo por ordem de chegada dos meus pacientes daquele dia. Então, isso pode parecer um preciosismo, né? Mas eu penso que isso me prepara para o dia. Então, quando eu coloco lá, a primeira a ser atendida é a Maria, a segunda é a Joana, o terceiro é o Felipe, o quarto é o João, a quinta paciente é a Cleonice, tá? Então, eu me preparo para cada um dos pacientes que vai chegar. Fora isso, tem uma outra coisa que eu acho que exige um tempinho nosso, que é a leitura, né, do que foi registrado. A gente vai falar daqui a pouquinho do registro, mas daquilo que foi registrado na última sessão. Tem algum gancho de sessão, né, do que eu parei na sessão anterior e quero trabalhar nessa? Porque eu acho que esse é o aspecto principal de fazer essa leitura de material. Porque eu acredito que vocês também, a gente recorda, né? A gente sabe sobre os pacientes, a gente tem memória. Às vezes o paciente comenta, né? Fala assim, nossa, mas você lembra até do que eu falei? Lembro porque a relação terapêutica é uma relação muito humana, muito íntima, e eu me preocupo com o que o outro me traz. Então é a mesma coisa que alguém muito importante para vocês contar uma coisa e no dia seguinte ou na semana seguinte, né, você se esquecer do que te falou. Isso denota um pouco de uma falta de importância do que foi dito, né? Então eu me recordo sim de muita coisa do que o paciente me diz, mas às vezes a gente deixa um gancho de sessão. Então é muito importante que a gente dê uma olhadinha nas anotações para saber se tem algo específico que eu preciso puxar nessa sessão. Então, essa revisão, organização de material, revisão de material é um aspecto muito importante de ser feito antes do início da sessão. Eu, particularmente, só trabalho com atendimento clínico sem nenhum tipo de material específico, digamos assim. Então, quando a gente fala desse preparo da sessão, o meu preparo de sessão ele é breve, mas vamos supor que vocês trabalhem com testagem. Então, isso também exige um preparo
para o início da sessão. Então, preparar material de teste, preparar folha de respostas, enfim. O que eu tô querendo dizer com isso tudo, né? Para resumir, o que eu quero dizer é que nenhum desses preparos deveria ser feito na frente do paciente. Ou ainda, fazer afobada ou afobado para entrar o paciente e você tá naquela, né? Então, eu acho que essa recepção do meu paciente, ela tem que ser feita com tranquilidade, né? Com serenidade. E para isso, eu tenho que estar nesse clima. Eu não acho legal a gente começar num clima de atropelamento e de agitação. Então, a minha sessão começa às 2h, eu não tenho que sair da minha casa 20 para as 2 para chegar no consultório, né? Sai de casa com tempo, a gente pega trânsito, a gente tem intercorrências. Então, assim, chega com calma no consultório e inicia seu atendimento tranquilo, disponível de fato para aquele paciente. Ainda falando de ambiente, eu acho importante a gente também se atentar para o ambiente, porque tudo isso que eu falei até agora a gente está falando do primeiro paciente, né? E todo paciente, por exemplo, se eu atendo 8 pacientes naquele dia, cada paciente que vem, na minha forma de ver, o ambiente precisa estar impecável. Porque é como se aquele paciente ele é único. Então o primeiro chegou, a minha sala está toda organizadinha, aí vem o próximo, a almofada está atacada por um lado, as coisas estão tortas, né? Então assim, você está recebendo, é um carinho assim, é um ambiente que é para ser aconchegante, que é para ser diferenciado. Então eu, Giovana, gente, eu sou meio neurótica, tá? Quem me conhece de verdade e estiver vendo esse vídeo deve estar dando uma risadinha do meu lado, meio obsessivo, mas eu arrumo mesmo. Eu passo a mão no sofá para não ficar um afundado, sabe? O bumbum que tava lá vai ter outro em cima. Eu aliso, sou louca, aliso, arrumo as almofadas, arrumo a minha bandejinha com a água, obviamente, troco os copos, uso copo de vidro, não uso copo descartável, vamos ser ecologicamente corretos, tá? Então, troco os copos, ponho uma água fresquinha, preparo o ambiente para o próximo, tá? E eu particularmente acho isso muito importante. Aí, quando a gente fala disso, então nesse quesito próximo paciente, como a gente faz isso tudo, eu acho que aí tem que ter atenção para aquela questão do tempo entre um paciente e outro, tá? Então tem gente que gosta de dar um intervalo entre pacientes, às vezes não todos os pacientes, mas assim, a cada 2 pacientes dá uma meia horinha de intervalo, ou para tomar um café, ou para reorganizar as coisas. Quem trabalha com material mesmo, público infantil, público que exige teste, não dá para, imagino eu, tá? Não trabalho dessa forma, mas eu imagino que não dê para encavalar um paciente no outro, tá? Então precisa desse tempinho de respiro. Só para dizer que esse intervalo entre sessões é opcional, vai a critério do psicólogo, da necessidade de cada um. Para quem precisa fazer o registro logo seguido da sessão, tem que fazer esse intervalo de fato, 20 minutos, meia hora, enfim, né? Mas aí é uma organização de agenda, né? Vai de cada um, da forma como cada um trabalha, tá? Mas o importante é fazer isso de uma forma organizada, fazer isso de uma forma que você não atropele o próximo atendimento, porque a gente tem que estar 100% disponível para o nosso paciente. O nosso paciente não tem nada a ver com a nossa rotina, com a forma como eu organizo a minha rotina. Por fim, né, o motivo primeiro do vídeo, que é o registro de sessão. Gi, é obrigatório registrar o que aconteceu na sessão? Sim. É obrigatório a gente ter registro de sessão. É obrigatório a gente ter acompanhamento do caso de forma registrada. Agora sim, é muito engraçado porque lá nas perguntinhas do Instagram teve uma ex-aluna minha que brincou e falou assim: ai, Gi, mas eu preciso fazer igual eu fazia para fulana, falou o nome de uma professora, que exigia registros, aquele registro que é dialógico, né? Mas isso porque você está mostrando o seu caso para um professor que vai precisar corrigir as suas ações, as suas intervenções. Então é claro que não é isso que vocês precisam fazer toda a sessão, né? A gente precisa registrar o básico. Então assim, as primeiras sessões costumam exigir da gente um registro um pouco mais intenso, né? Mais detalhado. Por quê? Porque
Pensem, né? A primeira sessão com o paciente, você faz um geral, né? Você faz um reconhecimento de território, você tem muitas informações numa primeira sessão, na maior parte das vezes, tá? Quando começa a existir uma frequência maior aí dos atendimentos, que os temas da sessão começam a assim, rodar em cima das mesmas questões ou de questões que já são muito familiares para nós terapeutas, então esse registro pode começar a ser mais breve, né? Então, o que é importante eu registrar? Não é importante registrar todas as intervenções que eu fiz naquele dia ou tudo aquilo que o paciente falou de mais importante. Eu faço um registro básico, né, do que resume a minha sessão, do que é importante eu lembrar para a próxima. É legal também a gente registrar, e aí isso vai depender de cada abordagem teórica, né? Pontos importantes técnicos, né? Então, para quem é analista do comportamento, de repente uma análise funcional que nem precisa ser esquematizada, mas uma função específica lá que foi identificada. E aí eu só sei falar da análise do comportamento, mas para quem é da psicanálise, algum aspecto específico, da fenô e por aí vai. Então, às vezes tem uma interpretação que eu fiz naquele dia que eu acho importante eu não perder de vista. Registra, né? Uma coisa assim que ficou um gancho que eu acho importante trabalhar na próxima sessão. Registra. Uma coisa que o paciente falou e que eu fiquei pensando, nossa, eu não investiguei isso direito, não deu tempo, é importante para eu saber tal coisa. Registra. Porque aí sim, por mais que a gente tenha uma relação afetiva, por mais que a gente ache que a gente vai lembrar de tudo, quando você atende um paciente é uma coisa, 2, 3, quando eu atendo 10, 20, 30 pacientes, é muito difícil de lembrar de todas essas nuances, todos os casos. E é interessante isso, né? Porque já aconteceu comigo de começar numa mesma semana 3 pacientes com demandas muito parecidas. Então eram 3 mulheres jovens com demandas relacionadas ali a um aspecto da vida delas. E teve uma hora que eu falei, gente, se eu não olhasse o registro, eu não estava lembrando quem falou o quê, porque era muito parecido. E aí contar com a memória nessas horas é bastante perigoso, tá? Então o registro ele é importante para isso. Pessoal, ainda em relação ao registro, só a título de esclarecimento, né? Como eu disse para vocês, é obrigatório, então o nosso conselho de classe nos obriga a ter essas informações registradas, guardadas de preferência. Eu tô falando de preferência, mas se não me falha a memória, é obrigatório também que seja guardado, o material seja guardado em um local sigiloso, óbvio, sigiloso no sentido de não posso trazer para minha casa, sabe? Eu não posso pegar minhas evoluções e trazer para casa. Então elas têm que ficar dentro do consultório, em lugar fechado, trancado. Então a gente precisa ter no nosso consultório um armário, uma gaveta com chave, tá? Que é onde ficam guardados os registros dos nossos pacientes. Seja resultado de teste, seja evolução semanal, material produzido em sessão, enfim, qualquer coisa dessa natureza. E a gente tem que guardar por no mínimo 5 anos ou mais, ou por um tempo diferente disso, caso determinado pela justiça ou em alguma situação especial. Então, de repente, material que constitua autos de processos, provas, né, de processos e tudo mais, pode ser que a justiça determine que se guarde por um tempo diferente, mas aí é algo muito específico, tá? A gente tem mesmo que guardar por 5 anos esse material, depois você pode se desfazer, obviamente, de uma maneira adequada, tá? Então, ou picotando em picotadora. Incineração a gente já não recomenda por uma questão ecológica, tá? Mas tem que ter cuidado aí ao se desfazer desse material, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo que eu preparei para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, mas principalmente compartilhem o conteúdo com seus contatos, com quem vocês acham que vale a pena. Ajudem o canal a crescer, ajudem o canal a atingir mais pessoas com conteúdo pautado em evidências, com conteúdo que auxilie na união da nossa categoria profissional, que discuta a psicologia e o cotidiano da psicologia, levando em conta as boas práticas, levando em conta um conteúdo ético e fortalecendo a nossa profissão. Tá bom? Fica aí o pedido.
A gente se vê no próximo? Espero que sim. Vamos dialogar? Continuem por aqui, ó, ou lá nas redes sociais. Até o próximo.